Pela tua palavra, Deus nos ensina, pela tua palavra nos dá a direção, Pai, pois precisamos da tua graça, da tua presença santa, da tua presença gloriosa. Não queremos, ó Deus, andarmos na nossa própria força, no entendimento do nosso próprio coração, mas queremos aprender com o Senhor, viver para o Senhor. Ajuda-nos como igreja, ajuda-nos a andarmos contigo, ajuda-nos a vivermos para ti, ó Pai, ajuda-nos a buscarmos mais da tua face, mais da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aplauda o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos à palavra de Deus, iniciando aqui no Provérbios capítulo 28. Provérbios 28, vamos falar de coração. Coração. Tem gente que gosta de coração de galinha, de frango assado no churrasco. Mas vamos falar do coração humano. Coração de galinha. Churrasco de paulista tem coração de galinha. De gaúcho tem cara. De paulista, coração de galinha e asa de frango. Coração de frango. Uma vez eu lembro, em Campinas, estava lá uma turminha reunida e tinha 2 gaúchos. E alguém disse, vamos fazer um churrasco? E o gaúcho disse, mas não vem com esse negócio de asa de frango não, isso não é churrasco não. Churrasco de frango enche carne, né? Para paulista, asa de frango já serve. É isso. Mas tem carne também, churrasco paulista, né? Mas tem uns que gostam muito de uma asinha de frango. Eu lembro não entendi nada. Eu lembro de um amigo que eu tinha, que ele ia fazer churrasco sempre. Uma vez eu fui à casa dele, fez churrasquinho, ele disse assim, asinha de frango está saindo. E eu, sinceramente, não acho nada. Asa de frango assada, churrasco. Estou mais com o gaúcho. Mas vamos deixar essa combinança para lá e vamos nos alimentar, na verdade, do alimento que alimenta mesmo a alma, que é a palavra de Deus. Amém? Provérbios capítulo 28, versículo 26, diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente, com sabedoria, escapará. Tem uma tradução que diz será salvo, se salvará. Alguém está com essa tradução? O senhor, a senhora? Tem alguns, né? A minha diz escapará. Dá no mesmo, né? Escapar e salvar está no mesmo. Camarada está preso, camarada não, vamos dizer, um bicho está preso, ele se solta, ele escapou, né? Soltou, salvou da. Mas vamos entender isso aqui, o que confia no próprio coração. Irmãos, o maior perigo é quando nós confiamos no nosso coração. E é o caminho para a gente perder com Deus. O que é uma pessoa que confia no próprio coração? Aquela pessoa que confia nas suas próprias decisões. Aquela pessoa que se firma no seu próprio pensamento, no seu próprio achismo. Tudo que ela defende, tudo que ela acha que está certa em tudo.
Tem gente até que diz assim: eu sigo o meu coração, o caminho para a destruição. Por que é um caminho para a destruição? Porque o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz. Mas na frente nós vamos ver isso. Deixa eu ver, desligar essa área do Natal. O Natal passou. Bom, o nosso coração é enganoso. Ele se apega a coisas que às vezes não é nem bom para nós. É só olhar como a humanidade segue. A humanidade segue seguindo o coração, o que acha que é bom. Mas quando nós chegamos a Deus, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos seguir aquilo que aprendemos na palavra de Deus, confiar naquilo que é a palavra de Deus, mesmo que o nosso coração pense o contrário, ou diga o contrário. Então ele diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Quer dizer, a própria Bíblia que está dizendo que quem confia no seu coração é sem juízo. Uma pessoa insensata é uma pessoa sem sensatez, uma pessoa que as ideias dela, as suas decisões não são ajuizadas. Quer dizer, o que pensa faz, segue o coração. O coração, na verdade, nosso coração ele é muito guiado pelas emoções. E quando você deixa se guiar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, você deixa de lado a razão. E é a razão que nos faz o quê? Inteligentes. Você deixa, uma pessoa quando ela está, vou usar uma pessoa apaixonada, ela está apaixonada por alguém, ela está guiada pelos sentimentos. Às vezes, aquela que ela está apaixonada, todo mundo avisa para ela: essa pessoa não é para você, a pessoa vai te fazer sofrer, essa pessoa não é certa para você. Mas a pessoa está tão guiada pelo coração, tão guiada pela paixão, pelos sentimentos, que ela fecha os olhos para aquilo. Mas isso não é nesse sentido, não, é em tudo na vida, quando nós estamos sendo guiados pelo nosso coração, e aí nós não deixamos que Deus venha nos guiar, e acaba tomando decisões insensatas, não ajuizadas, faz as coisas imprudentemente, e lá na frente vai sofrer um dano que já estava ali. Porque às vezes a pessoa, quando toma decisões erradas, age errado, aí depois o crente tem mania de dizer: não, está vendo? É Deus que está castigando. Não é castigo, não é castigo. É algo que já estava ali naquele caminho. A pessoa, na hora que ela tomou a decisão de trilhar aquele caminho, quer dizer, de seguir naquilo que ela pensou em fazer, aquilo já estava lá. Estava pronto, já estava esperando. É igual a pessoa, a moça que casa com o alcoólatra. Aí ele gosta, no final do mês gosta de beber com os amigos, mas quando casar vai mudar. Não vai mudar, vai continuar. Não, mas eu vou orar por ele. Porque não viu antes? Depois vai ter que... mas eu casei, agora eu quero separar porque o cara bebe. Mas bebia antes, bebia. Então agora eu aguento. Não aguento. Você já viu? Foi insensato, foi imprudente. Deixou que o coração guiasse. Já sabia onde estava. Mesma coisa, pessoas que se envolvem com pessoas violentas. Aí depois vai sofrer na mão. O camarada é violento, tudo resolve na base da pancada. Aí já viu. Às vezes tinha visto já antes, mas apostou, caiu. Quer dizer, foi imprudente, foi insensato. Mas estava muito apaixonado. Então, foi guiado pelo coração. Parece até que eu estou pregando em culto de vida sentimental, né? Mas são exemplos que tem na vida, né? Que às vezes as pessoas tomam, pegam e... Uma vez eu lembro, em Guarulhos, tinha uns irmãos, ele me pediu para fazer fazer uns cultos lá na minha casa, e eu fui fazer. Na verdade, eu falei: chama os vizinhos, mas nenhum vizinho ia. Apartamento, São Paulo, todo mundo fechado, ninguém ia. Aí ele tinha uma filha,
Linda, tá? Uma menina ainda, está aí com uns 15 anos, ela arrumou um namoradinho. E aí eles disseram assim: ora pelo namoro da minha filha, porque acho que é o nome deles. Ora pelo namoro da minha filha, que está meio assim complicado. Parece que o namorado dela, rapaz, se dá bem com a família. Ele mostra ser uma pessoa boa, mas parece que ele não se dá bem. Ele tem atrito com a família, com a mãe. Já falaram para ela que ele é agressivo. Falaram assim: ó, a melhor coisa é você falar à sua filha sair disso aí. Porque se ele é violento, se ele é rebelde com os pais, ele vai tratar a tua filha assim. É verdade, irmãos. Não tem como. Se a pessoa, o rapaz agora está namorando, sabe que o outro é duro, rebelde com os pais, ele vai tratar do mesmo jeito. Ainda bem que eles acordaram, a menina era muito nova também e não seguiu em frente naquele negócio. E tinha também, falou assim, desconfiava que o camarada estava também até usando alguma substância que não era nada bem. Falei, então pula fora disso aí. Mas é que o rapaz não está bem, tinha aquela questão, a família é má, a família é isso, a família não me dá atenção, e eles ficaram meio com dó. Eu falei, não tem dó nesse sentido não, vocês vão trazer um problemão para a tua filha. Aí ele veio conseguir em frente. Porque é aquela coisa, não adianta, você tem que ver, tá ali. Mas eu estou muito apaixonada, vou à frente, casar vai mudar. Não vai piorar. Não vai continuar. Esquece isso. Então quer dizer, não deixa o coração guiar. Deixa um pouco de sabedoria, da razão. Eu lembro até agora, me veio à memória, uma palavra que o pastor Jaime deu em São Paulo, quando eu estava na sede, na vida sentimental. Ele pregou aquela palavra que Jesus pegou um cego, levou ele para fora da aldeia, tocou nos olhos dele, disse, como você está vendo? Aí disse, eu estou vendo os homens como árvores. Estava vendo direito aí não. Aí começou a ver, né? Mas estava vendo como árvore. Aí Jesus deu o segundo toque e disse, e agora? Ele disse, eu estou vendo claro ao longe. Estou vendo ao longe, estou vendo tudo claro. Aí o pastor Jaime pegou esse entendimento e ele falou para as pessoas, às vezes você precisa pedir a Deus para te dar o segundo toque. O toque que vai te enxergar aquilo que você não está vendo. Às vezes você está vendo, aí ele dando para era reunião sentimental, ele falou, às vezes você está vendo a pessoa material, aquele cego estava vendo os homens como via uma árvore. Uma árvore é madeira, é material. Ele disse, precisa ver algo mais além. Aí ele colocou, às vezes a pessoa só está enxergando a beleza da outra, a beleza do corpo, quer dizer, o que ela tem de belo, está vendo o material. Ele disse, precisa pedir, Deus me dá um toque, deixa eu ver um pouco mais à frente, deixa eu ver algo mais dessa pessoa, quer dizer, me faz enxergar o que tem dentro dela, né? E vai chegar através do comportamento, das atitudes, das ações, que às vezes a pessoa está enxergando. Aí depois casa, fica naquela lamentação, né? Mas eu casei, o camarada bebe demais, o camarada é aquilo, o camarada é aquilo. E às vezes não é só bebida, eu coloquei aqui bebida, pode ser outras coisas, comportamento mesmo, né? Eu lembro num lugar que eu passei, foi aqui em Minas, que um casal, o camarada casou, o rapaz era até mais novo que a moça, que a mulher. Eles casaram, tudo bem. Ele era aquele bom moço, né? Um bom rapaz mesmo, bom filho, educado, era uma pessoa bem educada, cuidadosa, não vivia de bagunça nenhuma, os dois da igreja. Só que chegou um tempo que ela veio reclamar para mim, pedir oração reclamando do marido, porque disse assim, pastor, ele dá mais atenção à mãe dele do que a mim. Aí ela disse, a mãe dele aniversariou, ele comprou uma máquina de lavar para ela, deu de presente, eu não tenho em casa. É certo dar uma máquina de lavar para a mãe? É, mas se o cara é casado, primeiro tem que ver a esposa, está em primeiro lugar a esposa. A esposa em primeiro lugar agora. Deixa o pai, deixa a mãe, une-se
Esposa tornou-se uma só carne. Então, antes de você beneficiar alguém lá fora, você tem que olhar dentro de casa o que está precisando. A não ser, logicamente, se os dois entram em acordo, vamos dizer, a minha mãe está velhinha, não aguenta, e aí os dois em acordo, sim. Mas não você deixa, não, vou dar isso para fulana da família ou para minha mãe, e a minha esposa larga para lá. O compromisso primeiro. Então, quer dizer, nesse ponto. Só que aí tem uma coisa, né? Ela disse assim, todo dia tem que estar lá dentro, todo dia tem que estar aquela coisa. Dá mais atenção para a mãe do que para mim. Continua lá. Mas tinha que ter visto isso antes. Tinha que ter visto esse apego antes. Porque se a moça vai casar e vê que o filho é muito grudado na mãe, não sai, não larga de jeito nenhum, então tem que ver, é isso aqui que eu vou enfrentar, ainda morando perto, é isso aqui que eu vou enfrentar. Mesma coisa o rapaz também, né? Para depois, porque o namoro é o tempo de conhecer, né? É o tempo da pessoa olhar e dizer assim, eu posso conviver com isso? Você vai conhecer a pessoa e ver, porque esse negócio de dizer, não, depois que casar muda, não muda. Não vai mudar. A pessoa tem o comportamento dela. Tem um comportamento. Então, tem que ver antes, para depois investir. Se os dois se conversando, ver se em algum ponto está para mudar algumas coisas. Tem coisas que você vai mudar, vai aprendendo, porque o casamento é isso, você vai aprendendo todos os dias, o marido aprendendo com a esposa com o marido. E cada um que vai aprendendo a lidar. Quando me casei, eu aprendi muita coisa com a minha esposa, coisa que para mim não tinha muito valor, não tinha muita importância. Homem é uma forma, mulher é outra de pensar, só que você vai aprender, não, isso aqui tem valor para ela. Para mim não é tanto assim, mas tem, então eu tenho que valorizar também. E por aí vai, na vida. Mas continuando aqui, é o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará, se salvará. O que é andar sabiamente? É andar pela sabedoria. A sabedoria está na palavra. A sabedoria do cristão não é a sabedoria que o mundo tem a nos oferecer, a nos ensinar. A sabedoria do cristão é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi feito para nós redenção e foi feito também sabedoria. Ele é a nossa sabedoria. O que é Jesus ser nossa sabedoria? Tudo que Ele nos ensinou, tudo que Ele nos deixou. Não é à toa que Jesus, antes de subir os céus, reuniu os discípulos e disse assim, olha, você vai pregar o Evangelho a todas as pessoas, vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão fazer discípulos, ensinando eles a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então a sabedoria que o cristão deve ter é aquilo que ele aprendeu de Jesus, que está na palavra de Deus. Então essa é a nossa sabedoria, e se nós andarmos por elas, nós vamos encontrar nela salvação e escape para qualquer situação. Agora, se nós não quisermos, aí nós vamos andar guiados pelo quê? Pelo nosso coração, aquilo que o nosso coração se apegar, aquilo que o nosso coração achar bom, achar correto. Isso é a verdade, o nosso coração, ele sempre está querendo se apegar a alguma coisa. Você vê que a sociedade, existe muitos debates, embates, sei lá, por causa disso. Pessoas se apegam a um tipo de coisa, outros se apegam a outra, a uma ideologia ou a outra, e fica naquilo, dependendo e brigando até por aquilo. Nós devemos estar apegados ao que a palavra de Deus diz e andarmos guiados por ela. E se assim o andarmos, vamos encontrar escape para qualquer situação, escape para aquilo que é o pior que prende o ser humano, que é o pecado, que vai levar a pessoa ao inferno. E ainda nesse assunto, vamos a Jeremias capítulo 17, que fala mais amplo disso aqui, de andar guiado pelo seu coração. Inclusive existe aqui um versículo muito conhecido de todos nós, mas que precisamos entender, que às vezes ele é usado, muitas das vezes, de uma maneira completamente errada, com entendimento completamente errado, que as pessoas pegam.
Às vezes você vê comentários, pessoas assim, de uma forma falar, daqui a pouco você vai saber do versículo que eu estou falando. E as pessoas às vezes usam quando estão assim meio que decepcionadas com alguém. Jeremias capítulo 17, falando do coração, eu vou pegar aqui o versículo 9. Mas tem mais coisa aqui para a gente aprender. Ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E o coração não é só enganoso, ele é o quê? Perverso perante Deus. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sério, né? Quer dizer, nem nós conhecemos nosso coração, a perversidade que às vezes nos engana. E é verdade, você vê que as pessoas, por apego, o coração se apega às coisas, e se apega à coisa, e a pessoa fica ali naquela coisa, guiado por ele. Tem gente que está num caminho tão errado, que ele mesmo sabe que o caminho não está bom, mas ele se apegou naquilo, foi se apegando, às vezes numa amizade, foi levando ele aquilo, e a pessoa chegou, se entregou, se viciou e não sabe como sair. Está habituado. Por exemplo, tem pessoas que estão envolvidas, mergulhado nos entorpecentes da vida e sabe que está errado, mas ele não consegue sair. Mas por que ele entrou naquilo? Ele não nasceu naquela situação, naquela condição, porque o coração foi se apegando a caminhos que levou àquilo, amizades, diversões, foi se envolvendo. Não, isso aqui é bom, isso aqui me agrada. Tem gente que um dia estava na igreja, saiu da igreja porque o coração dele se apegou a algo fora da igreja, e a pessoa hoje está pagando um preço alto em alguns casos, sem contar o preço mais alto, que é a volta de Jesus, a pessoa ficar de fora se ela não mudar. E hoje a pessoa até sabe, e sabe que foi porque ela seguiu o seu coração e não quis seguir a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, na nossa caminhada com Deus, a palavra nos pede coisa que o nosso coração quer ir por outra direção. E a gente tem que negar a vontade do nosso coração e seguir o que a palavra está dizendo. Senão a gente vai quebrar a cara naquilo ali. A gente tem que estar nos guiados pela palavra. Lembra que o próprio Jesus, ele é um exemplo, que quando ele estava para ser preso, o coração dele começou a se angustiar, mas se angustiar demais, porque o sofrimento seria grande. E ele chega a falar isso para os discípulos. Ele diz: eu estou angustiado até a morte. Tamanha era a angústia. E ele vai orar. E qual que é as palavras que ficaram registradas, né? Porque ele fez oração ali longa, mas que ficaram registradas dele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, quer dizer, esse sofrimento, esse momento. Mas ele disse: mas que não seja o que eu quero, feita a minha vontade, mas a tua. Isso quer dizer que a vontade dele naquele momento era não passar por tudo aquilo, por toda aquela dor. Mas ele disse: mas é a vontade do Pai, porque lá em Isaías está escrito, Jesus sabia que foi do agrado do Pai o moê-lo na cruz para que nós fôssemos salvos. Então ele disse: não seja feita a tua vontade, mas a minha. Então, se até Jesus teve um momento que ele sentiu, foi tentado a fugir do plano de Deus, daquilo que estava escrito sobre ele, sentiu essa vontade, imagina eu e você. Se não vai ter hora que a gente sabendo que a palavra nos ensina de uma forma, mas a gente vai querer andar de outra forma. O nosso coração vai pedir. E é nessa hora que nós temos que tomar a decisão: ou eu sigo a Deus, ou eu confio no meu próprio coração e vou na direção que Ele me leva. E aí é que falta sensatez, é onde o coração entra com engano. Essa palavra engano quer dizer que aquilo que vem ao nosso coração, aquilo
não é a ideia da gente seguir, não tem segurança, não passa segurança. E voltando um pouquinho aqui atrás, eu peguei o versículo 9, porque como nós estamos falando de coração, que fala direto, mas eu quero pegar o versículo 5, quero ler agora com você o versículo 5 e 6 e 7, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Olha só isso. Esse versículo é muito conhecido nosso, né? Maldito o homem que confia no homem. Bom, essa primeira parte. As pessoas usam muito isso quando elas estão decepcionadas com alguém, quando elas confiaram com alguém. Eu confiei no fulano, mas na hora certa ele deu de costas, ele não me ajudou. Aí o outro vai, maldito o homem que confia no homem. E coloca-se um entendimento, sem o entendimento da palavra, que nós devemos andar desconfiando um do outro. E não é isso que a palavra está nos ensinando, que você deve andar desconfiado um do outro. Olha para o irmão, confiado. Não é isso. Porque quando nós lemos isso aqui, nós estamos vendo que aqui está falando de uma autoconfiança, uma confiança em sua própria capacidade, em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança na força do braço. Força aqui quer dizer na sua capacidade, na sua habilidade, ou talvez também na habilidade de alguém. Pode ser de alguém também, mas aqui é dele próprio também, principalmente dele próprio. Aquele momento que eu confio, que eu sei, que eu tenho capacidade, eu estou totalmente confiado em mim, no que eu sou capaz, no que eu posso fazer, nas minhas decisões. Eu estou deixando meu coração me guiar. Eu acho que estou certo. Ou, de repente, em alguém. Aí diz, isso aqui é maldito. Porque ele faz o quê? Ele aparta o seu coração do Senhor. Quando é que nós apartamos o nosso coração do Senhor? Quando nós deixamos de confiar nele. Não precisa eu dizer assim, não quero saber nada de Deus. Mas quando eu coloco a confiança na minha própria capacidade, na minha própria habilidade, minhas decisões são tomadas segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu defendo, Deus está ficando de lado. A palavra de Deus aqui não tem valor para me orientar, para me conduzir, porque a palavra de Deus ela serve para quê? Para nos exortar, para nos instruir, para nos ensinar. Se eu sou guiado pelo meu próprio coração, se eu me acho autossuficiente para resolver minha vida à minha maneira, então Deus não serve para muita coisa não aqui. Deus está de lado. Sem precisar confessar, mas automaticamente eu estou me apartando de Deus, porque eu não preciso dos conselhos dele, eu não preciso da direção dele, eu só preciso de Deus quando está errado. Deus, me ajuda aqui, que a coisa não deu certo. Mas, no entanto, eu estou apartado dele, eu estou fazendo as coisas à minha maneira, eu estou fazendo as coisas. Lembra de Josué, quando Josué foi entrar na terra prometida? Qual a primeira cidade que Josué tinha que enfrentar? A cidade de Jericó, uma cidade grande, murada, segura. O Josué chegou e ficou olhando para aquela cidade, para os muros, e ficou pensando ali, esse negócio é difícil de entrar, não é fácil, está tudo murado, está tudo fechado. Aí de repente lá do lado dele tem um guerreiro lá com espada na mão, ele toma um susto, o camarada aparece do nada, diz assim, espera aí, tu é um dos nossos ou é um dele? E aquele guerreiro diz assim, eu nem sou de vocês nem deles, eu sou de Deus, sou o anjo. Era o anjo, né, que estava ali. E o anjo veio trazer uma instrução. Você vai pegar o povo, vai fazer isso e isso. Ele seguiu as instruções e venceu a batalha. Os muros ruíram, eles invadiram a cidade,
venceram o inimigo. Dia seguinte, na frente eles tinham outra cidade para invadir. Só que era uma cidade pequenininha. Era Santana da Vargem. Então não precisava. Derrubou os muros de 3 pontas. Santana da Vargem é fácil. Passa por cima. Cidade Ai. Aí o que Josué faz? Ele consulta os anciões e diz assim: aí, como nós vamos para a batalha? Ah não, essa cidade é pequena, nós vencemos ontem, vencemos Jericó, pega aí uma quantidade pequena de homens, invade aquilo rapidinho, a gente acaba, Santana da Vargem, a gente acaba com o sopro. Josué ouviu aquilo e foi, perdeu a batalha, voltou derrotado, chorando, reclamando. Por quê? Qual foi a confiança aqui desse povo? Ele estava confiando no exército e disse: com poucos a gente vence aquele povo. Perderam a batalha. O Josué ficou de manhã à tarde orando de joelho. Imagina você de joelho de manhã à tarde, chorando diante de Deus. Deus aparece e diz: está aqui, se lamentando por quê? Aí Deus mostrou que tinha coisas erradas em Israel. Mas o maior erro foi antes não ter consultado Deus. E quando Josué faz o que Deus manda fazer, purifica ali novamente Israel, aí Deus diz assim: pega todo o povo e sobe para a batalha. Olha só, o conselho era diferente. Não era como que os anciões deram. Pega todo e vão para a batalha. E foram, e ganharam. Quer dizer, Deus não estava com eles na primeira batalha. Tinha coisa errada que fizeram e não teve também uma consulta para descobrir o que precisava fazer. Quer dizer, o coração se apartou, se confiar em si mesmo. Ao invés de ele consultar Deus, consultou anciões, consultou os cabeças do povo e acabou perdendo. Continuando aqui, então, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós apartamos o nosso coração do Senhor, confiando em nós mesmos, na nossa própria capacidade, ou confiando em alguém que a gente achamos que é muito capaz, deixamos Deus de lado. Aí começamos a seguir, fazer aquilo que nós mesmos entendemos, compreendemos. E aí onde o coração acaba enganando. Aí ele continua dizendo: porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada inabitável. Quer dizer, aí Deus mostra a condição, sem a ajuda de Deus. Quer dizer, a vitória, a bênção, tudo está com Deus, irmãos. Mas aí o nosso coração tem que estar completamente confiante nele. Aí lembra o Salmo 37, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que é também outro versículo que é mal compreendido pelos cristãos, porque o cristão não gosta de entregar os caminhos a Deus, ele gosta de entregar os problemas. Isso aqui eu já entreguei nas mãos de Deus, que a Bíblia diz que Deus tudo fará, mas Deus não mandou me entrega teus problemas, ele disse: entrega teus caminhos. Há uma diferença muito grande entre entregar problemas e caminho. O caminho é a direção, deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te ensinar. Agora vamos dizer, a Dona Maria está lá com o seu José é um cachaceiro de copo cheio, de copo cheio. Aí ela diz assim: eu não aguento mais o Zé, já entreguei na mão do Senhor, que ele disse, Deus não pediu para entregar cachaceiro para ele. Ele pediu: entrega teus caminhos, deixa eu te conduzir, deixa eu te ensinar o que você deve fazer, como você deve agir, que o resto eu vou fazer, aí eu vou cuidar do Zé.
Mas tinha que entregar primeiro, mas quer entregar o problema. E sempre às vezes é isso. Nós queremos entregar aquilo que nós não queremos lidar. Ah, Deus, eu não aguento mais isso, está nas tuas mãos. Você já falou essa frase? Já ouviu alguém dizer isso? Mas Deus não disse, vem trazendo os problemas e joga nas minhas mãos. Ele disse, entrega os teus caminhos, deixa eu te guiar. Deixa, porque às vezes o problema que está ali é porque lá atrás o caminho, a pessoa pegou o caminho errado, pegou a direção errada. É aquilo que eu te falei. A moça sabia que o rapaz bebia, mas resolveu casar com ele, mesmo às vezes ouvindo alguém dizer, não entra nessa furada, nessa barca que está furada. Mas estava apaixonado, entrou. Aí depois, não, Deus, ó, o cara bebe demais, está nas tuas mãos. Não. Entrega os caminhos a Deus, deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, deixa Deus. Eu lembro uma vez que eu fui no estado de Guarulhos, uma pessoa me pediu uma visita, uma mulher, eu fui na casa dela fazer a visita. Ela morava lá num bairro, aqueles bairros bem terríveis, que fica assim, aquelas ribanceiras. E para entrar na casa dela tinha uma ribanceira e tinha chovido. Eu tive que entrar pelo canto segurando assim no mato para não deslizar e sair rolando no barro. Cheguei na casa dela, o sapato estava cheio de barro. E quando eu cheguei, tinha ali, parece que era 4 criancinhas assim, escadinha. Ela, a mãe e uma irmã, uma menina bem jovem, com um bebezinho. Mas bem jovem mesmo. E eu comecei a conversar com ela. Ela disse assim, olha, pastor, a situação está feia aqui para mim. Queria até que o senhor armasse uma cesta básica, porque eu tenho esses meninos, os maiorzinhos eu coloco lá nos faróis, os sinais de trânsito, para eles ficarem lavando os para-brisas dos carros. Quando o pessoal dá umas moedinhas para eles correm para a gente comprar alimento. Aí ela disse assim, e a gente está vivendo assim, desse jeito. No dia que eles não conseguem nada, a coisa fica feia. Aí eu perguntei para ela assim, escuta, e os pais desses meninos? Não pagam uma pensão, uma coisa ou outra? E os pais, nem adianta ir atrás, não vale a pena. Aí tinha a irmã dela, eu falei, e o bebê? O pai do bebê estava, não, esse cara é perdido. Eu falei, então, o que você precisa não é apenas uma cesta básica. Você precisa aprender de Deus como conduzir tua vida. Porque quando você arrumou cada menino desse, com esses camaradas que você disse que não vale a pena, você arrumou porque você estava divertindo-se. Você estava divertindo, estava empolgado na farra com esses camaradas. Você nem olhou com quem você estava se metendo. E o problema é que você ia trazer para você e para essas crianças que iam nascer com esses pais sem valor. E por que você estava nessa vida? Porque você não estava na direção de Deus. Se você estivesse andando com Deus, na palavra de Deus, você teria evitado tudo isso que hoje você está enfrentando. Então o que eu quero te dizer é que você precisa se pegar a Deus para que você não venha cometer os mesmos erros que você cometeu antes e vir sofrer como você está sofrendo. Deus pode te ajudar, mas Ele vai te ajudar também quando você mudar a sua cabeça e mudar suas decisões. Enquanto continuar fazendo as mesmas coisas, trazendo os mesmos problemas, não tem. Então, às vezes, a questão do problema que está ali é uma falta de direção. Por isso Deus diz, entrega teus caminhos, deixa eu te guiar, deixa eu te ensinar, deixa eu te conduzir, que o resto eu vou fazer. O que está errado, embaraçado, eu vou desembaraçar. Mas se você não entrega os caminhos, que é só entregar os problemas, você vai trazer, é igual você, se você começar a ajudar uma pessoa que está sempre vivendo errado.
É uma pessoa que não precisa de ajuda, é uma pessoa que precisa de alguém que carregue ela com seus erros. Não é verdade? Que ajuda é uma coisa, quando você tem uma pessoa ali necessitada, que tem, sei lá, por algum momento, uma crise, alguma coisa aconteceu, e ela precisa de uma ajuda, e te pede, você vai e ajuda, e ela se levanta e sai daquilo, lá na frente ela está bem. Agora, uma pessoa que está sempre vivendo errado, ajuda errado, que não quer nada com a vida, se você for ajudar, você vai ter que carregar ela para sempre, a vida inteira. A vida inteira. É igual uma vez uma obreira em Fortaleza perguntou para mim, falou assim: pastor, eu quero fazer uma pergunta, porque por ser cristão eu tenho que, tudo que as pessoas me pediram eu tenho que estar dando para as pessoas, ajudando. Ela disse que essa obreira era uma guerreira, ela trabalhava, trabalhava de diarista. Acho que depois, hoje ela fez curso, entrou na área de saúde, não sei, parece que é isso. Depois eu vi uma coisa assim em rede social. Mas eu sei que no tempo ela corria de um lado para outro. Aí ela trabalhou, comprou lá um barraquinho para ela, para não ficar pagando aluguel. Só que do lado tinha uma vizinha que vivia o dia inteiro nas drogas, tinha um barraco lá, vendeu para usar drogas. E quando essa moça chegava em casa, a vizinha encostava, dá um prato de comida, e já enquadrava ela: você não pode negar porque você é crente. Só que todo dia ela trabalhando, se matando, e a outra se drogando, fazendo coisa errada, e aí dizendo que ela era obrigada a ajudar, né? Ela veio perguntar, eu sou? Não. Eu falei: não, você não é obrigado a sustentar ninguém, porque aí não é mais ajuda, aí é sustentar. Ajuda sim, a pessoa está necessitada, você vai lá, dá uma ajuda, dá uma força por um tempo, e depois ela segue a vida dela. Mas não todo dia a pessoa lá e você sustenta lá, e você está carregando nas costas alguém que não quer nada com a vida, alguém que não quer se mover na vida. Aí você não é obrigado. Da mesma forma que você sai de manhã e vai trabalhar, vai lutar para ter ela deve fazer também. Não é ficar lá o dia inteiro na bagunça, e quando você chegar em casa, faz janta para você e para mim, porque você é crente. Não é isso. A mesma Bíblia que diz para a gente ajudar as pessoas, ela diz assim, que aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Está no mesmo livro. Não no mesmo livro especificamente da Bíblia, mas no meu livro, na Bíblia. É isso. Por quê? Porque tem pessoas que estão necessitadas, estão precisando de ajuda, mas tem pessoas que não querem nada com a vida. Então, precisa aprender a lutar. Voltando aqui, né? Por que será como a tamagueira no deserto que não se sentirá, quer dizer, não verá o bem vir? Por quê? Está faltando Deus, está tomando decisões sozinha e acaba vivendo a vida inteira sofrendo, porque está deixando de ser conduzido por Deus, está sendo guiado pelo seu próprio coração. Aí diz, versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quem confia em Deus, confia no que Ele diz, confia na palavra dele. Agora nós não podemos cair naquela armadilha religiosa. Eu confio muito em Deus. Isso é mentira. Na verdade, nós somos um bando de desconfiados. Confiar aqui em Deus é escolha. Eu escolho confiar na palavra dele. Confiar em Deus é confiar no que Ele diz, é confiar nas suas promessas, é ter a palavra dele e crer, não, ela vai se cumprir na minha vida, minha esperança está no que Ele disse. E aí você começa a ser conduzido pela palavra, porque tem gente que não quer nem saber da palavra, não está nem aí para o entendimento, não está nem aí para buscar a palavra de Deus. Aí diz, não, mas eu confio muito em Deus. Confia como? Você não sabe nem o que Ele falou? Como eu vou confiar em alguém que eu não vejo? Primeiro, eu não vejo Deus, não posso tocar nele, e o que Ele me deixou para mim ter acesso a Ele, que é a palavra, eu não dou atenção. Então não tem como eu dizer que confio.
A confiança em Deus é confiar no que Ele disse. Vou aprender com Ele, vou fazer aquilo que Ele manda, vou agir no que Ele falou, porque eu sei que Ele vai agir, eu sei que Ele vai me abençoar. É aquilo que fala acerca da fé de Abraão, né? Que Abraão, quando Deus disse que ele ia ter um filho, o camarada estava com quase 100 anos, estava velho, mas a Bíblia diz que ele ficou certíssimo que aquele que prometeu era poderoso para cumprir sua promessa. Então a confiança nossa em Deus é essa, é a gente estar certíssimo que o que Deus fala na sua palavra, Ele vai cumprir na nossa vida, se a gente estiver seguindo ela. Aí nós colocamos o quê? A nossa esperança em Deus. Às vezes nós olhamos para a vida, olhamos para a situação que estamos enfrentando, não há esperança nenhuma. O caso de Abraão, olhando para a estrutura dele, na idade que ele estava, a mulher dele também, que já não tinha mais nem como de ser mãe, então não tinha esperança nenhuma. Por isso que a Bíblia diz que ele creu, ele teve esperança contra esperança. Quer dizer, se ele olhasse para a situação, não tinha como ele ter esperança, mas ele creu e colocou aquela esperança viva em Deus. Não, Deus é poderoso, Ele vai fazer cumprir, eu vou ser pai. E foi, e é assim que as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Mas para isso nós temos que o quê? Nós temos que deixar de ser guiados pelo nosso coração e ensinar o nosso coração a confiar em Deus, a confiar em Deus. Então ele diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua fonte... Isso aqui é uma coisa importante, né? Você sabe que a água, ela se alimenta pela raiz, né? A boca da árvore é a raiz. Então, mesmo que o calor está grande, o sol está grande, mas a água que está perto do lado, a raiz dela ele estende lá e ela busca a água que ela precisa. Diferente daquela que está no deserto. Esse dia eu estava vendo um camarada mostrando lá uma região do Nordeste, ele estava mostrando que até os pés de manga estavam morrendo, de tão seco que estava. A seca estava tão grande, ele mostrou lá uns pés de manga, que era num lugar assim, que é uma baixada, que era um brejo, quando chove vira um brejo, só que estava tão seco na época, ele disse assim, até os pés de mangas estão morrendo. Falei, pô, a coisa está séria aí. Aí mostrou esse dia, lá está chovendo, que está inundando tudo, tem até gente perdendo as coisas com chuva, com água, mas antes estava aquela seca, por quê? Aquelas árvores estavam procurando água, e o solo secou tanto que não tinha nada mesmo. Então, e o sol batendo em cima, embaixo não tinha de onde tirar, ela vai morrer, ou não vai produzir nada. Já a árvore plantada no ribeiro, pode o sol castigar lá em cima, mas ela tem onde buscar. Então isso aqui é a comparação daquele que confia em Deus. Pode, a situação está feia, pode estar complicado, mas ele sabe onde buscar a bênção de Deus. Ele busca em Deus. Amém, Jesus? Amém. Às vezes o sol aqui representa, quer dizer, a situação da vida que está crítica, as coisas não estão boas, está tudo ruim, mas aí a pessoa está grudada em Deus. Não tenho onde buscar ajuda, já sei, vou buscar em Deus, vou clamar, vou invocar a Deus, sei que Ele vai me ajudar. Ele vai. É aquilo que aconteceu com Isaac, que ele estava ali no lugar e disse que ali veio uma seca, mas uma seca enorme mesmo, que ele até, acho que ele colocou no coração de descer para o Egito, que Deus percebeu e disse, não desce para o Egito, fica nessa terra. Mas é um ano de fome, é um ano de seca. Deus disse, fica aqui, você me ouvir, eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, ele semeou e colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoou. Quer dizer, ele tirou ajuda de onde? De Deus. Isso aqui faz lembrar o que Abacuque fala também, né? Acho que é a grande confiança. Vamos lá em Abacuque. Você conhece também o versículo, é tudo coisas bem conhecidas. Abacuque 3.
Abacuque capítulo 3. Se tiver dificuldade de encontrar, vai no índice da Bíblia que você vai identificar o número da página e você chega lá. É muito mais fácil que você ficar perdido correndo de um lado para outro. Tem que lembrar sempre que a Bíblia é um livro e todo livro tem um índice no início, onde indicariam então os livros e o número da página. Aí fica bem fácil de encontrar. Abacuque 3, todo mundo conhece isso aqui. Versículo 17. 3:17. Que diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Olha que tempo de crise. Vamos pegar algumas aqui. A figueira não floresça, não haveria figo. O figo servia para alimento daquele povo. Diz mais que não floresça. Não florescer também não vai produzir nada. Nem haja fruto na vide. Então não haveria também o fruto. Mais uma necessidade no campo. O produto da oliveira. O produto da oliveira serve para quê? Para fazer azeite. Azeite é importante? Para nós não. Para nós, se a gente ficar sem azeite, a gente vive... Aliás, né? Tem muita gente no Brasil vendo sem azeite, está caro para danar, o cara compra lá um óleo qualquer. O azeite está caro, né? Verdadeiramente. Mas, vamos entender uma coisa. Para o povo de Israel, não dava para viver sem azeite. Não dava. Sabe por que não dava? Porque o azeite servia para eles... Eles usavam de uma forma medicinal. Você vê quando no Bom Samaritano foi ungido quase. O azeite servia para para o alimento. O azeite servia para a lamparina. Sem azeite, o camarada estava no escuro à noite. Então, precisava demais do azeite. Azeite não era só alimento, a gente usa azeite para pôr numa salada. Alguns usam para fazer uma fritura, né? Fica baratinho fazer fritura com azeite, do jeito que azeite tá. Principalmente quem gosta muito de fritura. Lá em casa não, lá em casa é tranquilo, a gente não mexe com fritura, nem óleo compra, então pode comprar azeite porque vai demorar. Mas entenda bem. Mas para eles era essencial o azeite. E se a oliveira não produzisse? Não teria azeite. Crise total. Então nós vemos aqui. Aí depois dessa crise também, não é só do azeite, aqui vem dos figos também, que fazia parte, guardava para comer, também era algo muito importante na alimentação dele. Nós temos que lembrar que nós não estamos falando aqui de uma época que é a nossa, que você tem uma geladeira lá e você põe um bocado, qualquer coisa, você põe e guarda. Lá não, eles pegavam aqueles alimentos, eles armazenavam aquelas frutas que eles faziam, fazia tipo uma fruta em passas, né? Deixava, guardava ela mesmo. Isso tinha todo um trabalho de cuidar daquela fruta e guardava aquilo ali para ir comendo, alimento. Não é uma coisa. Esse dia eu estava vendo Estava vendo um vídeo de uma pessoa morando lá naqueles lugares gelados, onde chega abaixo de 50 a temperatura, e eu estava vendo como eles armazenam os alimentos. Eles pegam, tem uma época do ano que eles conseguem plantar, aí eles pegam, por exemplo, eu vi a mulher pegando um repolho para fazer, ele joga lá numa calda, numa coisa, e aquilo fica guardado, né? Guardado naquela calda, e eles vão comendo aos poucos. Eu falei assim, se der um troço desse para a gente comer, a gente não quer isso nada. Você está acostumado a cortar ele verdinho, se passar algum dia assim, esse negócio não está prestando não, tá? Eles não, eles pegam aquilo, eles têm que armazenar, porque quando chega aquele inverno bravo, não nasce nada, não tem nada. E no tempo de Israel, também não tinha nada, então tinha aqui carne tinha que salgar com sal.
Isso aqui passamos também, as pessoas de mais idade passaram. Era no sol, secar a cara, né? Que o povo, na minha infância, tinha energia elétrica, fazia isso, jogava sal na cara, jogava ela no sol para secar. Tinha essas coisas, guardava, ou fazia uma salmoura, tinha todo esse tipo de coisa. Agora, e na época bíblica? Então tinha essa coisa de alimento, dos alimentos. Então, meu irmão, se não desse, se não produzisse, era fome, era necessidade, era crise. Só que o profeta está dizendo, ainda que vá, aí diz assim: as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Arrebatadas poderia ser numa seca, morrer, mas poderia também ser tomado de assalto, que naquela época tinha muito disso, das pessoas tomarem de assalto e levar tudo que o outro tinha, o rebanho do outro. Eles tinham muito dessas coisas. Por exemplo, no caso de Jó perdeu o gado dele, não foi que morreu o gado, não. Foi que vieram umas nações lá, invadiram, mataram os criados e levaram o gado. Foram tomados, arrebatados deles. E não haja vaca. Se não houver vaca, não há leite. Se não há vaca, não há carne, não há nada. E nós vemos que na Bíblia fala-se muito de leite, né? Então o povo comia bastante leite. Manteiga, queijo. Aí vem o 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é outro versículo na Bíblia mal compreendido, que as pessoas citam eles também de uma maneira errada. Você chega numa pessoa que está numa situação difícil, aí ela diz assim: eu estou passando, a situação está grande, mas tudo bem, eu estou feliz em Deus, porque quem tem Deus está alegre, está feliz. A gente tem que nos alegrar em Deus. Não, espera aí, mas esse alegrar aqui não é à toa, não, porque ele não está dizendo que se alegra em Deus no meio de toda essa crise por acaso. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso? A crise está grande, mas eu sei que Deus, Ele tem salvação para mim. Então eu vou me alegrar, porque eu sei que Ele é salvador. Ele vai me salvar dessa situação. Ele não vai me deixar perecer. Porque se eu não entendesse que Deus é um Deus de salvação, no meio de uma crise tão grande, não tinha como eu me alegrar dele. Então o fato de se alegrar é porque você sabe, a crise está grande, a situação está grande, mas eu tenho de onde extrair a bênção, eu tenho de onde buscar a salvação dessa situação, em Deus. Ele é o Deus da minha salvação. Amém, Jesus? Amém. Isso é confiar em Deus. E vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Mas tem muita coisa para aprender, é só você continuar lendo.